Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a hora da tomada de decisões no PSDB. O Jornal da Gazeta recebe o sociólogo Floriano Pêssaro, deputado federal licenciado, secretário estadual do Desenvolvimento Social em São Paulo e pré-candidato do PSDB ao governo paulista. Eu agradeço sua presença. Obrigado, e é muito oportuna a sua vinda hoje aqui, porque Floriano Pêssaro é um tucano de muito tempo. Há 28 anos está no PSDB. E eu quero falar começar falando sobre o seu partido, a partir do artigo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que está dando muito o que falar. Aquele artigo publicado no Estadão, ele afirmou que o PSDB deve passar a limpo o passado recente, deve aprofundar o meia-culpa, pacificar as alas divergentes e decidir sobre o futuro. E nessa decisão sobre o futuro, Fernando Henrique ali é claro, a decisão se continua coadjuvante do governo Temer ou se sai do governo já, mesmo apoiando as reformas. Esse pensamento do Fernando Henrique ressoa no PSDB? Não tenha dúvida, aliás, foi um momento de toda a discussão que nós tivemos ao longo desses últimos dias após o artigo, porque é um artigo que, na minha opinião, tem antecipa o futuro na medida em que diz, olha, é preciso união. Esse é um ponto importante. O PSDB precisa estar unido para fazer com que Geraldo Alckmin seja, de fato, nosso candidato e ganhe as eleições em 2018 para a presidência da República. Acho que esse é o primeiro sinal do presidente Fernando Henrique. O segundo é em relação ao governo Temer. Como fazer um desembarque do governo que, na verdade, seja algo pactuado, né? Negociado no sentido de não fechar portas para que o PMDB possa ser, em 2018, um aliado também nessa jornada, né? Um aliado importante nessa jornada rumo a 2019, com o Geraldo Alckmin presidente. E qual seria a saída? Como deixar o governo Temer sem melindrar o PMDB? Da forma como nós entramos para dar sustentação às reformas econômicas necessárias, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e outras que pudessem e que podem ainda serem necessárias do ponto de vista fiscal e econômico para a retomada do emprego e do trabalho. É isso que quer o PSDB. E nós estamos ajudando, especialmente no campo da política e no campo das relações exteriores, mais comércio para o Brasil, mais relações exteriores e Ministério das Cidades na questão de infraestrutura urbana. É preciso que a gente, num determinado momento, possa avançar apoiando o governo no local, digamos, mais apropriado, que é o Congresso Nacional, as reformas necessárias, as reformas econômicas e políticas. Bom, agora, secretário, antes de trazermos aqui para São Paulo, ainda em relação ao nome do PSDB para a presidência da República. Havia um momento em que não se falava tanto, mas nos últimos tempos parece que o nome de Geraldo Alckmin para ser o candidato do PSDB vem adquirindo uma densidade, não só São Paulo, mas em outros estados, através de outras lideranças tucanas. Então, o que existe de divergência no PSDB não está sendo a questão do candidato à presidência, mas sim lá a presidência do partido, uma questão de administração interna. Sem dúvida. Já podemos dar como certo que Geraldo Alckmin é o candidato do PSDB? Eu acho que nós estamos construindo isso e o governador Alckmin construiu isso ao longo da sua história, uma história de probidade, uma história de responsabilidade e de ter governado o maior estado da federação 4 vezes, eleito e reeleito. E mais do que isso, não é, Maria Lídia? A forma como se encontra o estado de São Paulo hoje, um estado que está equilibrado fiscalmente, um estado que tem a melhor educação do Brasil, a melhor segurança pública do Brasil. Nós estamos vendo recentemente os indicadores de violência. São Paulo é melhor do que o segundo estado da federação, mais que o dobro. Quer dizer, São Paulo tem os melhores indicadores de segurança pública, inclusive na capital, além da infraestrutura, de tudo que foi construído ao longo desses 24 anos com o governador Alckmin à frente do Estado,
4 vezes. Então, eu acho que esse é o que credencia, e ele se transformou num porto seguro, né, de um homem probo, de um homem digno, de um homem que está realmente disposto a voltar a colocar o Brasil nos trilhos. Bom, trazendo para São Paulo, o seu nome é um nome que já aparece como credenciado a ser candidato ao governo do Estado. Luiz Felipe Dávila já também se credenciou e parece que está firme, diz que vai até o fim, aí postulando essa possibilidade. Floriano Pêssaro quer ser o governador de São Paulo? Eu quero ser o governador de São Paulo e, mais do que isso, me considero absolutamente preparado para governar o Estado de São Paulo. São 28 anos, 21 anos como servidor público, 28 anos no PSDB. Eu sou da cepa do presidente Fernando Henrique, foi de lá, né, forjado pelo presidente Fernando Henrique, construído na história do primeiro e do segundo governo do presidente Fernando Henrique, como auxiliar direto do ministro Paulo Renato da Educação, criando o Bolsa Escola, criando o FIES, o financiamento estudantil. Depois, com o então prefeito José Serra, fui seu secretário de Desenvolvimento Social. Depois, com o governador Geraldo Alckmin, 2 vezes secretário. Então, o conhecimento da área pública, como gestor público, e do conhecimento do Estado de São Paulo, pouca gente no meu partido tem. Bom, mas tem o Serra, por exemplo. Estão dizendo que ele está de olho na cadeira de Alckmin. Bom, isso é um fato dentro do partido? Não tenho dúvida que o Serra será sempre um grande nome no PSDB. É uma referência nossa, um grande político que atuou em grandes áreas da administração. Ministro, governador, prefeito, sempre muito bem avaliado. O Serra é um grande nome. Mas o que eu vejo nesse momento, Maria Lídia, é a oportunidade de uma nova geração que se forma aí de gestores públicos, de agentes públicos, inclusive no PSDB. Então, o que eu sinto nas ruas é uma demanda, não só pela questão da novidade, não a novidade pela novidade, mas alguém que seja novo e com experiência na política, especialmente na administração pública. Bom, eu vejo que tudo isso ainda passa por uma série de momentos que vão definir, né, o quadro e a tomada de decisões. Espero que o secretário volte aqui para nós prosseguirmos essa conversa política em novo momento, avaliando as variáveis da hora. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, contem comigo.